Começamos. Bom dia novamente para todos que acabaram de chegar, que já chegaram. Vamos aí já praticamente com um mês, né? Que começou o semestre, quase. Falta quase uma semana, né? Para a gente completar aí o mês que começou. E a aula de hoje a gente vai estudar aí algumas outras características de grafos, né? Pegando alguns conceitos que a gente já conhecia e tentando dar uma expandida nessa nossa área aí, né? Então a gente vai estudar alguns relacionamentos hoje, que ele chama de relacionamento vértice e aresta, né? A gente vai estudar clique, conjuntos independentes, cobertura de vértice, conjunto dominante e emparelhamento, sendo que cada um desses caras a gente vai ver quais são as características para identificar que um grafo é do tipo clique, ou tem uma clique, ou é conjunto independente. Vamos ver quais são essas características aí, né? Bom, então, para começar estudando clique, é um relacionamento entre vértices, né? Vou ter aqui vértice e vértice, que na verdade, para saber se um grafo é uma clique ou se ele tem uma clique, na verdade eu tenho que olhar para o grafo e tentar identificar esse cara aqui, né? Subgrafo completo. Quero tentar identificar num grafo se lá existe algum subgrafo ou se o próprio grafo ele é 100% completo. Né? Essa é a característica que a gente vai procurar aqui para identificar clique, certo? Então, por exemplo, de cara, se a gente olhar para esse grafo aqui que tem 6 vértices, dá para ver que o grafo todo ele não é uma clique, porque dá para ver que esse grafo não é completo. Por exemplo, a aresta 5, 4, ela não existe, né? Então, já dá para ver de cara que ele não é completo. A aresta 1, 4 também não existe. 5, 3. Então, quer dizer, falta uma série de arestas para que a gente tornasse esse cara aí completo, né? Então, dá para ver que o grafo todo ele não é completo. Mas possa ser que tenhamos aqui alguns pedaços do grafo, quando eu falo algum subgrafo, alguns subgrafos que, quando você dá uma olhada assim com mais cautela, você encontra essa característica de ser um grafo completo, né? Que a gente já sabe que um grafo completo é aquele grafo que todos os vértices têm ligação com todo mundo, né? Todo mundo é ligado com todo mundo. Tá, então o que seria uma clique, né? Não basta dizer que uma clique é apenas um subgrafo completo, porque ficaria incorreto. Vai entrar aqui aqueles velhos conceitos que a gente já sabia de máximo e maximal, né? Então, para que seja uma clique, ele tem que ser um subgrafo, né? Ele tem que ser completo e ele tem que ser maximal, né? É aquela velha história de, quer dizer, será que eu não estou contido em alguém que seja maior que eu, que tem as mesmas características, né? Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui pequeno, né? Esse gráfico que eu vou desenhar aqui, ele é por exemplo, essa aresta com esses dois vértices aqui, é um grafo completo, certo? Mas se ele tivesse dentro desse grafo aqui, ó, se eu estiver considerando esse grafo aqui, quando eu olho especificamente só para essa aresta, eu não olho especificamente só para essa aresta aqui, é um subgrafo, é completo, mas não é clique, né? Por que não é clique? Porque ele está contido num cara que é maior que ele, que é o grafo todo. E o grafo todo também é um subgrafo dele mesmo e é completo, né? Então fica essa característica de clique, né? E mais um detalhe, sempre que a gente falar de clique, né, não é que a gente está pensando em... a característica é que todos os vértices da clique são adjacentes entre si, mas a clique mesmo não é que é o grafo, né? Quando a gente for escrever uma clique, na verdade são os vértices que fazem parte da clique, né? São aqueles vértices que fazem parte daquele conjunto. Quando a gente for escrever matematicamente, né? Então, olhando aqui para esse grafo, dá para perceber que eu tenho aqui algumas
alguns pedaços, alguns subgrafos que são cliques, né? Alguém poderia dar, por exemplo, dizer alguma delas que aparecem aqui? Só para a gente ir começando a pegar esse sentimento aí de clique. 3, 2, 4, 6. Confere. Veja que esse pedaço aqui do grafo, né? Todo mundo é ligado com todo mundo. E perceba que não existe nenhum cara que seja maior que ele que contém a mesma característica, né? Porque se você analisar aqui o vértice 1, ele até é ligado aqui com o 3 e com o 2, mas ele não é ligado com o 4 nem com o 6, né? Então a mesma coisa acontece aqui com o 5. Ele é ligado só com o 6, mas ele não é ligado com o 3, com o 2 e com o 4. Então 2, 3, 4, 6 é uma clique desse grafo aí, certo? 1, 2, 3 também. A gente tem aí um outro pedaço, certo? 1, 2, 3. O que mais? Só essas duas? 1, 5, 6. É uma ilusão de ótica, Tiago, essa é 1, 5, 6, porque veja que tem um 3 aqui no meio. Né? E perceba que o 1 nem é ligado com o 6, ó. Aqui tem esse 3 aqui no meio que o cara pensa que é, ó. Que dá realmente 1, 5, 6, se não tivesse esse 3, daria certinho. Mas, por exemplo, se eu olhasse aqui o 5 e o 6, posso dizer que é? Posso, né? Porque tem mais ninguém que eu consiga adicionar para deixar esse grafo maior. Então, de forma similar, eu posso dizer que o 1, 2, 1, 5, na verdade, né? Também é uma clique. Todo mundo compreendeu. Tem ninguém daltônico não, né, gente? Ou tem? Todo mundo vê as cores certinho aí, né? Geralmente tem. Então, pronto, eu tenho uma clique formada aí pela cor vermelha, azul, verde e amarelo. Né? São 4 cliques que eu consigo identificar nesse grafo, né? Dá para ver pelo próprio desenho que tem uma clique que tem um tamanho maior do que as outras, que é essa em azul. Quando eu falo tamanho, é a quantidade de elementos que essa clique possui, né? Então, se eu fosse escrever, por exemplo, qual é a clique que tem o maior tamanho? Deixa eu escrever aqui de preto. Vou chamar ela aqui de C1. Ela é formada pelos vértices 2, 3, 4 e 6. Né? Essa daí é a clique C1. Aí tem poderia chamar clique C2, C3, C4, né? Que são esses outros que estão marcados aí. E, obviamente, ela é a maior porque ela tem 4 elementos, né? 4 vértices. Também tranquilo o clique, né? Esse slide aqui era para dizer justamente as cliques que foram identificadas, 1, 5, 5, 6, 1, 2, 3 e 2, 3, 4, 6. Aí tem um exemplo aqui que a 2, 3, 6, ela é uma clique, mas ela não é maximal, né? Se você olhar aqui a 2, 3, 6, na verdade ela é um grafo, ela é um subgrafo completo, tá errado, né? É 2, 3, 6. Ele é um subgrafo completo, só que ele não é considerado clique, tá errado ali no slide, certo? Porque para ser considerado clique tem que ser maximal, certo?
A 2, 3, 4, 6, ela é maximal e é máximo, porque ela é a maior. Aí tem uma pergunta aqui perguntando se uma aresta é uma clique. Aí depende, né? A gente viu que nesse caso aqui o 5, 6 é uma clique. O 1, 5 é uma clique, mas se você analisar aqui, 1, 2 não seria, o 2, 3 não seria, o 2, 4 não seria, né? E aqui é aquela mesma figura lá, só que com pontilhado, tracejado, só para identificar aqui quem seria clique e quem não seria, né? Da mesma forma que a gente fez essa análise num grafo não direcionado, né, a gente pode fazer num dígrafo, num subdígrafo, num digrafo, depende de como você queira chamar, né? Só que lá para o grafo ser completo, quando a gente está considerando um grafo direcionado, a aresta tem que voltar, né, para considerar o grafo completo. Então, se a gente tiver algum exemplo assim, né, tem essa aresta indo, essa aresta voltando, tem essa aresta indo, tem essa aresta voltando, e tem aqui, por exemplo, só essa aresta indo, esse grafo aqui ele não é considerado completo, porque estaria faltando a volta, né? Bem tranquilo. Então, essa mesma análise de clique pode ser feita num grafo direcionado. A regra é exatamente a mesma, né? Aqui a gente teria que procurar qual seria o subconjunto de vértices, onde todo mundo é ligado com todo mundo na ida e na volta, né? Então, já dá para perceber aqui algumas coisas de cara. Como, por exemplo, eu não tenho a aresta do 1 para o 2, eu não tenho a aresta do 6 para o 5. Esses caras aqui já estão faltando, né? Mas eu consigo perceber que existe uma clique entre 2, 4, 6 e 3, que aí todo mundo está sendo ligado com todo mundo. Da mesma forma, eu consigo ver que 1, 5 e 3, todo mundo aqui é ligado com todo mundo. Então, nesse grafo aqui, eu tenho duas cliques. 1, 3, 5, 2, 3, 6, 4. Esse cara aqui não é clique porque, né, já mostrei que está faltando essa aresta e está faltando essa aresta. Um, 3, 5, 2, 3, 4. O tamanho, essa daqui é 3, o tamanho dessa outra aqui é 4. Quando a gente olha para o vértice 5, 6 e para o vértice 2, 1, a gente sabe que não forma clique, porque né, esse slide é mais para comparar se a gente tivesse um grafo não direcionado e tivesse um grafo direcionado, né? Se tivermos só esse grafo aqui, ele é clique. Se tivermos só esse grafo aqui, ele não é clique, né? E aqui tem um exemplo dos pontilhados e arestas em negritos para mostrar as duas cliques desse grafo aqui. Bom, como vocês já perceberam, o grafo ele pode possuir várias cliques, né? Só que quando a gente for falar em clique, a gente vai aplicar uma medida no grafo, que de todas as cliques que ele possuir, eu sempre vou estar interessado em encontrar a maior, né? A maior clique. E a gente chama esse cara aí de clique máximo, né? Todo grafo, ele vai possuir uma clique máxima, né? Que é a clique que tem o maior tamanho. E eu sempre vou estar interessado em encontrar esse cara. Possa ser que exista 2, ou 3, ou 4, assim, que tem o mesmo tamanho, mas sempre vai existir uma que é maior, ou maior igual que todas, né? Essa medida de clique, a gente vai chamar aqui de W de G. Na verdade, é ômega de G, né? Que é aquela letra grega. O ômega de G é como se você passasse o grafo para uma função ômega e ela lhe retornasse um valor R, né? Ela vai lhe retornar um valor R, onde esse R é o maior inteiro, quer dizer, é um número que representa o tamanho da maior clique, certo? Se vocês lembrarem dessa nomenclatura aqui, esse grafo K é o grafo completo, né?
E quando eu passo esse Rzinho aqui, é o grafo completo que tem exatamente R vértices, né? Que é justamente o tamanho da maior clique. E, obviamente, ele está contido dentro de G. Certo? Então, sempre que a gente perguntar qual é o tamanho da maior clique de um grafo completo com N vértices, é o próprio grafo, né? Então, é só retornar N. Se eu tiver um K3, o tamanho da maior clique é 3. É justamente os 3 vértices. Se eu tiver um K4, o tamanho da maior clique é justamente os 4 vértices. E assim sucessivamente. Tranquilo aí, gente? Estão meio calados hoje. Não sei se ainda estão tomando café essa hora. Bora fazer um exercício aqui só para dar uma espertada. Já estava programado, viu, pessoal? Não é improviso, não. Peguem o caderno de vocês. Esse cara aqui, eu vou chamar esse cara de grafo G. Eu vou querer que vocês desenhem aí o grafo, vou botar assim, G barra, com a barra em cima, certo? Esse grafo G barra, ele vai fazer parte aqui da próxima explicação. Todo mundo lembra aí que é um grafo de G barra complementar, exatamente. Acho que uns 5 minutos dá, né? Querem desenhar naquela ferramenta, acho que é mais complicado na ferramenta, né? Dá trabalho, né? Aquele quadro lá. Já, já fez aí, Isaac? É de boas, né? Esperar o pessoal terminar aí. Para quem tinha feito aquela questão da lista, que é o complementar do grafo de Pittance, esse aqui é tranquilo demais. Fica estranho, né? Aquele.
Ficou assim um de vocês? Faltando alguma coisa? Acho que é isso, né? Professor, uma dúvida. Quando eu vou desenhar um gráfico, eu posso fazer que nem o que o senhor fez aí, um 5 lidando com 2 estudando tipo essa curva, não vai ser caracterizar um gráfico em laço, não, né? Não, não. Pode fazer sim com a curva. Pode. Não, A beleza. aresta não precisa estar bem retinha, não, né? Só lembrando que um laço, né, é uma aresta dele para ele mesmo, né? Seria assim. Tranquilo, que eu fiquei com essa dúvida que poderia caracterizar pela dobrazinha, né? Mas como é só para ele mesmo, tá tudo certo. Beleza. Acho que ficou assim, né? Eu não sei se eu. Acho que tá faltando mais ninguém, não. Se vocês olhar para esse grafo aqui, o que que ele tem de diferente em relação ao outro grafo original? Tipo, vamos chamar esse cara aqui de G barra, né? O que que esse cara tem que o G não tem? O que que aconteceu? Assim, dá para perceber aí. Por exemplo, quem era clique aqui no grafo? Aqui vai ficar bem. Quem era clique nesse grafo aqui, aconteceu o quê? Me lembro que tinha clique lá 1, 2, 3. Tinha clique lá que era 2, 3, 4, 6, né? Tinha clique 1, 5 e tinha clique 5, 6. O que era clique deixou de ser clique, né? Certo. Dá para ver que os caras que eram cliques agora eles estão isolados, não tem aresta entre eles. Lá no grafo original, o que era clique, por exemplo, a gente tinha essas arestas aqui, ó. Vou colocar de azul só para. Quando você tem o grafo G e você faz o G barra, essas arestas em azul aqui, elas sumiram, né? Então os caras ficaram isolados, certo? A mesma coisa aconteceu aqui com 1, 2, 3, que a gente tinha lá. Quando você faz o G barra, esses caras somem. A mesma coisa aqui com o 5 e a mesma coisa com o 5, 6. Esses caras aí sumiram, né? E aí apareceu essas em vermelhos, que não tinha lá. O significa uma coisa. Quando a gente for lá no próximo slide, que é o que a gente vai ver agora, chamado de conjunto independente. Quer dizer, o conjunto independente, ele é o oposto da clique, né? Quando você olha para um grafo e está procurando a clique, você está procurando aquele subconjunto de vértices que todo mundo é ligado com todo mundo, o maior possível. Quando você quer procurar um conjunto independente, você está agora procurando aqueles caras que ninguém é ligado com ninguém, né? São os caras isolados, ninguém é ligado com ninguém, certo? Então, isso aí que é um conjunto independente. Então, por exemplo, quando a gente tem um grafo G, e você tem lá, digamos, a maior clique, quando a gente tem o G barra, o que era maior clique vira o maior conjunto independente. Porque se todo mundo está ligado, quando você faz o complementar, aquelas arestas vão sumir. Então, se todo mundo estava ligado, fica todo mundo desconectado, quer dizer, fica todo mundo isolado, né? Que é o que a gente vai ver agora em conjunto independente. E vice-versa, né? Se você tem um conjunto independente, você faz o gráfico complementar, você tem a maior clique. Se você tem a maior clique e faz o conjunto complementar, você tem o maior conjunto independente, né? Essa relação aí entre esses caras. Então, vamos ver conjunto independente. Lá na clique, a gente estava interessado em vértices que eram adjacentes. Aqui, a gente está interessado em conjuntos que não são adjacentes, né?
Quer dizer, eu estou tentando procurar exatamente um grafo ou um subgrafo que ele é totalmente desconexo, quer dizer, ninguém é ligado com ninguém. Né? Eu não consigo chegar em ninguém através de ninguém. É isso que eu estou tentando procurar aqui. É o oposto da clique, né? A mesma coisa pode acontecer também num dígrafo, num grafo normal, né? A gente viu que, assim como na clique, eu posso possuir várias cliques e também posso possuir vários conjuntos independentes, de tamanhos diferentes. Mas aí a brincadeira sempre é tentar encontrar aquele conjunto que tem a maior cardinalidade, né? A brincadeira sempre é essa. O tamanho do maior conjunto independente, a gente chama de conjunto independente máximo, e a letra grega que a gente usa é a letra alfa, né? O tamanho da clique, a gente usa ômega, o tamanho do conjunto independente, a gente usa alfa, né? É o mesmo caso. É como se fosse uma função que a gente passa o grafo, essa função vai retornar para a gente um número inteiro, onde esse número inteiro é o tamanho do maior conjunto independente máximo daquele grafo, né? Se vocês lembrarem aqui, a letra K representa um grafo completo. Quando a gente coloca uma barra em cima, é o complementar do completo, que é o grafo vazio, né? Então, vocês lembram que o grafo vazio, ninguém tem aresta com ninguém, todo mundo é separado, né? E esse R aqui representa o número de vértices desse grafo, certo? Bom, aqui nessa, que tem aqui do lado, eu tenho 4 afirmações ou 4 itens aqui. Eu queria saber de vocês se vocês conseguem enxergar o que esse item está pedindo, ou o que ele está dizendo, e se essa resposta aqui ela é verdadeira. Né? Só lembrando que alfa é o conjunto independente e o ômega aqui, né, é o tamanho da maior clique. O que é que vocês acham aí? Só para a gente fazer um treino que a gente não fez ainda, vou voltar aqui no grafo, só para a gente ter uma ideia. Pronto, vou voltar nesse grafo aqui. Se a gente fosse olhar para esse cara aqui e quisesse encontrar um conjunto independente, quem seria eles? Só para a gente fazer um treino. Um, 4, 6. 4 e 6 são ligados, ó, tem uma aresta entre eles aqui. Então, 1, 4, 6 não. 1 e 4. 1 e 4, ok, eles não são ligados, beleza? E percebe que se você botar o 2 tem ligação, sai fora. Se botar o 3 tem ligação, sai fora. Se você botar o 6 tem ligação, sai fora. E se você botar o 5 também tem ligação, sai fora. Então, 1 e 4 é um conjunto independente. Tem mais? Tem outros? Deixa eu ver se botar aqui com outra cor. 2 e 5. Dois e 5, alguém falou aí, 1 e 6. 1 e 6 também seria, né? 5 e 3, né? Quatro e 5 também. Quer dizer, tem uma série de caras aí que daria para fazer. Todos de tamanho 2, né? Nesse exemplo aqui. Todos de tamanho 2. O 4, 5. Então, vocês pegaram o sentimento da coisa. Vamos voltar lá.
Sim, e nesses itens aí, tá tudo certo, tá tudo errado? Quem concorda, quem discorda? Sortear aqui uma pessoa aleatória. Primeiro tá errado. O que mais? Tá falso. Mas na análise de vocês, o que é que vocês acham? Essa segunda aqui, vocês acham que é verdade? Tá, vamos botar assim, tá? Essa primeira estão dizendo que é falso. A segunda, o que é que vocês acham? Só para a gente completar aí. Aí a gente vê uma por uma depois. E a terceira? Essa terceira é roubada, já apareceu aí, não foi? E a quarta? Verdade também a quarta? Falso. Tá. Então vamos aqui começar, né? Para a gente ver, fazer essas análises aí. Bom, essa terceira, aparentemente, ela é a mais fácil de mostrar, né? Porque essa letra aqui está pedindo o tamanho da maior clique. Se você passa um grafo completo, com N vértices, são exatamente os N vértices, né? A maior clique que tem é o maior grafo completo. Então, essa terceira é verdadeira. Não tem muito o que dizer, não. Essa segunda é exatamente a mesma coisa, só que o oposto, né? Estou perguntando o tamanho do maior conjunto independente. Se você passa um grafo completo barrado, é você pegar o complementar dele, quer dizer, é só os vértices. Todo mundo sem arestas. Então é exatamente a mesma quantidade de vértices, certo? Então isso aí também está certo. Agora vamos aqui na primeira, certo? Estou perguntando o tamanho do maior conjunto independente de um grafo completo KN. Vamos desenhar aqui um grafo, né? Desenhar aqui um K4. Bom, a gente está perguntando o tamanho do maior conjunto independente, né? Quer dizer, aquele conjunto de vértices que ele não se liga com ninguém. Se você pegar os 4 vértices desse grafo, dá para ver que eles têm arestas com todo mundo. Então a resposta não é 4.
Se você pegar qualquer 3, qualquer subgrafo aí de tamanho 3, por exemplo, se você pegar esse tamanho aqui, você também vai ter todo mundo completo, não dá. Se você pegar de tamanho 2, que é exatamente as arestas, também não dá porque todo mundo aqui é ligado com todo mundo, né? Agora, o que acontece se você pegar um vértice sozinho? Se você pegar o 2 e botar ele bem aqui, ó. Ele não está ligado com ninguém, né, não? Não, ele não está ligado com ele mesmo, não. Ele tá aí, sozinho na dele, na boa, tomando seu chá, seu café. Então a resposta lá é verdadeira. É, porque ele é independente, assim, né? Esse verso sozinho, ele é dor de cabeça, porque ele é independente, né? Ele é completo, então seria uma clique também. Então a resposta aqui é verdadeira. A 4 também é verdadeira, exatamente. Como é que é essa 4 aí, né? Já foi explicado, né? Se você pegar um grafo onde todo mundo é isolado, né? Deixa eu apagar aqui só para a gente fazer. Se a gente tiver exatamente esse grafo aqui, o tamanho da maior clique é um cara sozinho, né? Parece estranho, né? Mas primeira vez que eu vi também, fiquei bem assustado. Só aceitei. Obviamente eu entendi e aceitei, né? Tudo bem, gente? Bom, então aqui é só mais um outro exemplo, né, para mostrar o conjunto independente máximo aqui é 6, porque representa exatamente esses caras aqui, né? 1, 2, 3, 6, 7 e 8, relacionado a esse grafo aqui de baixo. Não entendeu o último? Certo, o último é o seguinte. Esse último aqui é clique, né? Esse grafo com o grafo K é um grafo completo, certo? Só que esse grafo completo, ele seria assim. Por exemplo, se eu tivesse um K4. Se eu tivesse um K4, esse grafo seria assim. Só que, como ele tem uma barra em cima, as arestas não existem. O grafo é exatamente assim. Certo? E aí eu estou perguntando o tamanho da maior clique. O que é a clique? É um subgrafo que é completo. Se você olhar para esse grafo aqui, o maior subgrafo completo é só um vértice sozinho. Né? Não é 2, não é 3, não é 4. É 1, porque é ele mesmo. Se você for analisar em termos de clique, ele se liga com ele mesmo, né? Quando você vai analisar em termos de conjunto independente, ele não é ligado com ninguém. Só com ele mesmo, né? Todas corretas.
Não, todas corretas. Se eu quisesse saber a clique desse conjunto aqui, seria qual? Desse grafo. Clique máxima, né? Um conjunto independente é 6. E a clique? 3. 4, 2, 5 ou 4, 5, 8. Então, tá todo mundo entendendo, tenho certeza disso. Então, vamos adiantar. Bom, esse slide aqui era só para falar daquela relação que eu já falei para vocês. Existe uma relação entre conjunto independente e clique, né, que é quando você pega o completo, o grafo e o grafo complementar, né? O que é clique num vira conjunto independente no outro, o que é conjunto independente vira clique. Né? E aí agora a gente, depois que a gente estudou um pouco sobre conjunto independente, a gente vai voltar lá naquele conceito que a gente viu em algum slide, que era grafos bipartidos, tripartidos, né? Lembra lá daquele conceito que a gente viu, então, que a gente chama de grafo K-partido, onde K é o número de partes, né? 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai ver umas regrinhas a mais agora para a gente ver de fato como é que eu posso olhar para um grafo e conseguir particionar ele em números de classes de forma correta, né? Sem que a gente viole algumas regrinhas aí, certo? Deixa eu ver aqui. Tá dando para todo mundo enxergar aí? Acho que sim, né? Basicamente, para a gente particionar um grafo, existem, eu diria que esses 3 pontos que estão colocados aqui, né? Esses 3 tópicos. Porque senão, se você pegasse qualquer grafo, era só você pegar o grafo e particionar ele de todo jeito, e não é bem assim, né, que a banda toca, né? Mas basicamente esse primeiro ponto aqui que a gente vai ver era um ponto que a gente já sabia, foi aquele ponto que a gente viu. Eu acho que o primeiro e o segundo foi aqueles pontos que a gente viu, só o terceiro que vai ser novidade, mas vamos relembrar de uma forma matemática, que ele está dizendo o seguinte. O que é um gráfico K-partido, né? Como é que eu posso olhar para um gráfico e jogar uns vértices para um lado, uns vértices para o outro e particionar ele em classes ou em pedaços? Primeiro você tem que saber se é possível particionar o conjunto de vértices em K conjuntos. Aí quais são as regras que tem que ter, né? O conjunto ele tem que ser não vazio, né? Quer dizer, que tem que ter pelo menos um vértice em cada conjunto, né? Se você resolve colocar, sei lá, essa aqui é uma parte, essa aqui é uma parte, essa daqui é uma parte. Então, eu tenho que ter um vértice aqui, pelo menos, eu tenho que ter um vértice aqui, pelo menos, e eu tenho que ter um vértice aqui, pelo menos. Parece óbvio, mas tem que estar definido, né? Você não pode ter uma classe aqui que não tem ninguém, né? Não faz sentido. Então, esse que é o primeiro ponto está dizendo. Os conjuntos têm que ser não vazios, significa que tem que ter pelo menos um cara lá. Né? E aí, bom, ele chamou aqui de V1, V2, VK. Se você tivesse lá 5 partes, seria V1, V2, V3, V4, V5. Só chamando o nome das classes de V1, V2, V3, V4, V5, né? O que mais? De forma que eles sejam disjuntos 2 a 2. Ou seja, a interseção entre esses conjuntos tem que ser vazio. O que é que isso está dizendo? Se você tiver um conjunto aqui e um conjunto aqui, aí você colocou, sei lá, o vértice 2 e 3, aqui você colocou o 4 e o 3. Não pode, porque o 3 apareceu 2 vezes, né? O 3 apareceu aqui e o 3 apareceu aqui. Quer dizer, o vértice ele tem que participar de um conjunto e o vértice é único, ele não pode aparecer dobrado, né? Parece óbvio também, mas tem que definir isso. Certo?
Então, não pode ter repetição de vértice. O vértice ele pertence a um conjunto e só. E quando a gente fizer a união dos conjuntos, dos elementos, eu tenho que ter exatamente os mesmos vértices originais. Quando eu fizer a união de V1, V2, V3, V4, V5, por exemplo, tem que ser exatamente V. Quer dizer, então essa regra diz que todo conjunto tem que ter pelo menos um vértice, não é para existir vértice repetido, e quando eu fizer a união, não é para aparecer vértices diferentes. Se eu tinha inicialmente 10 vértices, eu tenho que separar esses 10 vértices em conjuntos. Beleza. Quando eu fizer a união, não é para aparecer 11 não, nem 12, nem 13. Para aparecer exatamente 10. Vou falar aqui já, Felipe. Esse slide aqui é um material extra. Vou passar para vocês. Quando eu fiz, não encontrei nenhum livro assim, mas eu peguei de um material. Certo? Então, esse primeiro tópico aqui tá ok, né? Acho que todo mundo entendeu, né? Vou assumir que sim. O segundo ponto, perceba que de onde eu tirei, ele está considerando o conjunto de arestas como sendo A, certo? Mas tanto faz ser A ou a letra E, conjunto de arestas. Só para dizer que cada aresta que existir, né, foi aquele primeiro passo que a gente viu, tem que existir de um conjunto para o outro. Né? Tem que ser umas coisas mais ou menos assim. Não pode existir arestas aqui dentro, né? Um vértice ligando a outro vértice. Isso aqui a gente já sabia. Certo? É o que esse ponto 2 está mostrando aqui para a gente, né? Que um grafo, quando ele é particionado, não é para existir aresta entre eles, há vértices que fazem parte de outros conjuntos. E o ponto 3, que era o que a gente não tinha visto ainda, é que quando a gente for particionar um grafo, em K pedaços, esse K ele tem que ser o menor valor possível que garanta os critérios anteriores. Porque se caso contrário, se você tivesse um grafo com os 10 vértices, você bastaria particionar o grafo em 10 pedaços, que era o maior possível. Certo? O que esse terceiro ponto está dizendo? Ele está dizendo aqui o seguinte, deixa eu ver se eu pego um grafo aqui como exemplo. Pronto, esse cara aqui acho que dá para a gente fazer. Se eu fosse olhar para esse grafo aqui, quisesse particionar ele em um grafo K partido, qual seria o tamanho de K, né? A princípio, se não tivesse aquele terceiro item, a gente poderia particionar ele em 8 pedaços, né? Ficaria esse pedaço aqui um, esse aqui outro, quer dizer, eu colocaria um vértice em cada... Eu colocaria aqui um vértice em cada conjunto e estaria tudo certo, né? Se fosse assim, mas a ideia qual é o menor valor de K que eu consigo particionar e ainda garantir aquelas regras, né? Então, 8 é o máximo. Eu tenho 8 vértices, mas a gente tem que encontrar o menor conjunto que eu consiga particionar, né? Então, por exemplo, eu conseguiria particionar aqui, já dá para ver de cara, que eu teria aqui o vértice 1, eu teria aqui o vértice 2, vou botar assim, 2, 3, 6, 7 e 8. Veja que esses caras, eles podem ficar todo mundo dentro do mesmo conjunto, porque ninguém tem aresta com ninguém, é um conjunto independente, né? Eu posso fazer aqui um outro conjunto formado pelo vértice 4, né?
eu não posso colocar o vértice 5 aqui junto com ele, porque o vértice 4 e 5 eles têm uma arestas em comum, certo? Então, aqui vai ficar só o vértice 4. E eu teria um outro conjunto, colocando aqui o vértice 5. Aí a minha pergunta é, eu consigo fazer uma partição que seja menor do que essa, que respeite aquelas regras? Provavelmente não, né? Porque para fazer um conjunto menor, eu teria que pegar o 5 e juntar com o 4. A gente sabe que isso não é possível, porque eles têm uma aresta em comum. Ou teria que pegar o 4 e juntar com esse cara aqui. Ou pegar o 5 e juntar com esse cara aqui, que era para ficar no conjunto menor. Mas se eu fizer essa junção, dá para ver que esses caras que estão aqui, pelo menos um deles tem uma aresta com 4, pelo menos um deles tem uma aresta com 5. Então, essa partição, esse grafo aqui, a menor partição que eu consigo fazer é 3. Então, esse grafo aqui ele é um tripartido, né? Ele é um 3 partido. Porque tem essas arestas aqui, né? Eu tenho a aresta de 1 com 4. Eu tenho 1 com 2. 3. Todo mundo ligado com 4 aqui, né? 6. 7. 8. Aí eu tenho aqui do 4 com 5. Eu tenho do 8 com 5. E tenho 6 com 5. Pronto. Assim que ficaria mais ou menos uma configuração desses caras aí. É a menor partição que eu consigo fazer. E aí eu garanti aquelas regras, né? Dá para ver que eu tenho 8 vértices. Cada conjunto tem pelo menos um. Esse cara aqui tem 1, esse cara aqui tem 1, esse cara aqui tem 6. Confere. Se eu fizer a união desses caras, vai dar exatamente os 8 vértices. Não está aparecendo ninguém estranho. Cada conjunto, quer dizer, os vértices, o vértice 1 ele só aparece uma vez, o vértice 2 só uma vez, o 3, o 6, o 7 e o 8, assim como o 4 e o 5. E as arestas que existem nesse grafo, não existe nenhuma aresta no mesmo conjunto. Por exemplo, não existe a aresta aqui. Ó. As arestas que existem são sempre de um conjunto para o outro. Então, como eu consegui garantir todas as regras, significa que esse grafo aqui ele é tripartido. Né? O 6 não liga com 4, né? Eu não tinha visto, não. Mas não vai fazer diferença, não. Existe outro gráfico de tamanho 3, que tenha 3 partições além desse? Eu acho que não, viu? Acho que teria exatamente esses conjuntos aí. Acho que não teria como fazer diferente, não, nesse caso. Existe? Ah, tá. Se você puxar o 6 lá pro 4, né? Verdade. Faria diferente, sim. Exatamente. Se o 6 sair daqui, e ele aparecer aqui, ficaria exatamente o mesmo número de partições, só que configuração diferente, né? Certo. O 6 aí é tipo um volante, né? Ele pode ficar jogando aí em posições diferentes. Boa. Então, são essas características aí, gente, para a gente saber agora grafo partido, né?
Aí aqui era só um exemplo de um grafo tripartido na esquerda, um grafo bipartido aqui na direita. Só exemplos de grafos, não tem nada de muito diferente. Certo? E a gente vai agora para o nosso terceiro relacionamento, né? A gente viu clique, a gente viu conjunto independente, agora a gente vai ver cobertura de vértices. Os conjuntos que a gente tinha visto antes, os dois, eram a relação de vértice e vértice. E agora a gente vai ver uma relação de vértice e aresta, certo? Que na verdade agora eu vou querer olhar no grafo, nessa relação é o seguinte. Eu quero saber qual é o conjunto de vértices, apesar do nome ser cobertura de vértices, veja só que coisa. Eu quero saber qual é o conjunto de vértices que cobre todas as arestas, né? A gente vai ver o que é esse negócio de cobrir agora. Quer dizer, um vértice ele vai cobrir uma aresta se ele for um ponto extremo de uma aresta. Como assim cobrir, professor? Vamos lá voltar naquele último gráfico que a gente viu. Pronto, esse cara aqui, vou usar ele como exemplo. Se eu escolher o vértice 4, o cara que está bem aqui no centro, se eu escolher o vértice 4 para fazer parte da minha cobertura, o vértice 4, ele vai cobrir todas as arestas que estão ligadas com ele. Então, ele cobre essa aresta aqui, ele cobre essa aresta aqui, ele cobre essas 6 arestas aqui. Ó. Certo? Se eu escolher, por exemplo, o vértice 6, eu sei que você já percebeu, mas se eu escolher o vértice 6, eu cobriria somente essa. E se eu escolher o vértice 5, né, se eu escolher o vértice 5, eu vou cobrir exatamente essa e essa. Cobrir todas as arestas do grafo. Perceba que se você escolher um conjunto de vértices, onde esse conjunto é exatamente todos os vértices, obrigatoriamente você vai cobrir todas as arestas. E é muito fácil, né? É só você pegar todos os vértices, você cobre todas as arestas. Mas como vocês sabem, a brincadeira sempre é escolher o cara que é o maior, o cara que é o menor, que é para ficar um pouco mais interessante, né? Então perceba que aqui eu escolhi o vértice 4, o vértice 6 e o vértice 5, e aí eu consegui cobrir todas as arestas. Será que eu conseguiria fazer com menos vértices? Claramente dá para ver que eu não precisaria ter pego aqui o vértice 6, né? E aí, com o vértice 4 e com o vértice 5, eu consigo cobrir todas as arestas desse grafo. Se você pega um grafo desconexo, tipo assim, por exemplo, basta você pegar ou esse cara aqui ou esse cara aqui, né? Certo? Então, vamos ver aqui como é que as coisas funcionam. Então, e como eu tinha falado para vocês, então, o conjunto de todos os vértices cobrem todas as arestas. Fácil. O interessante é encontrar o menor conjunto de vértices que cobre todas as arestas. Isso aí que é o interessante, né? Quer dizer, é um subconjunto S dos vértices que cobrem todas as arestas de V, ou seja, todas as arestas são incidentes a pelo menos um vértice de S. O nome desse cara que a gente está procurando aqui chama-se cobertura minimal de vértice. Né? Na verdade, antes a gente estava procurando o maximal e o máximo. Nesse cara aqui, a gente está procurando o minimal e o mínimo. Né? A letra que a gente usa aqui é beta. Beta de G. Exatamente a mesma coisa. Né? Imagine beta como sendo uma função. A gente está passando aqui o gráfico como entrada. Ele vai retornar para a gente um número que significa a menor quantidade de vértices que eu preciso nesse grafo para cobrir todas as arestas.
beta de G. Então, só um exemplo bobo que tem aqui nesse grafo, né? Dá para ver que se eu escolher aqui o vértice B e o vértice C, eu consigo cobrir todas as arestas, né? Só para... Por eu ter escolhido o vértice B, eu cubro essas arestas aqui em vermelho. E quando eu escolho ou o vértice A ou o vértice C, tanto faz, eu cobriria essa aresta que está faltando aqui, né? Desbugou ou ainda está bugado? Desbugou. A gente vai ver que existe uma relação direta entre cobertura de vértice e conjunto independente, né? Existe uma relação direta entre o beta e o alfa, que foi o último cara que a gente viu. E essa relação aí, ela é dada por esse teorema. Esse teorema diz o seguinte, vou tentar mostrar para vocês aqui. Dado um grafo G, com um conjunto de vértices e aresta, certo? Um conjunto S qualquer, um conjunto de vértices, que é um subconjunto de V, é um conjunto independente maximal, né? Quer dizer, os caras são desconexos. Se somente se os vértices que sobraram, né? Os vértices que sobraram é uma cobertura minimal de vértices. Vixe, rapaz, como é que a gente faz? Vou tentar passar a ideia aqui desse teorema. Vamos ver aqui onde é que eu risco. Vou pegar um cara mais limpo aqui para riscar. Acho que aqui tá bom. Vou chamar esse cara aqui de S. E vou chamar os caras que vão ficar aqui de V menos S. Né? O grafo ele tem um conjunto de vértice V. Aí ele diz assim, olha, se existir um conjunto S, onde esse conjunto S ele é um conjunto independente maximal. Quer dizer, um conjunto independente maximal. O que é um conjunto independente? A gente acabou de ver. Um conjunto independente são caras, são vértices que eles não têm ligação entre si. São esse conjunto aqui. São alguns vértices aqui que eles não têm arestas entre si. Certo? Concordam? Conjunto independente? Conjunto independente maximal. São um conjunto de vértices que eles não têm arestas entre si. Estou representando por esse S aí. Bom, se você tem um conjunto de 10 vértices, vamos botar números para tentar facilitar. Se você tem um conjunto, se você tem um gráfico com 10 vértices, e vamos supor que o seu conjunto independente maximal tenha 4 vértices só. Vai sobrar quanto do outro lado? É uma conta fácil, vai sobrar 6, né? Mas, professor, por que do outro lado vai sobrar 6? Porque, veja que quando a gente estava estudando um conjunto independente, se você está dizendo que esses 4 aqui ninguém tem ligação com ninguém, e ele é maximal, significa que se você adicionar um quinto cara, provavelmente esse quinto cara, ele vai ter alguma aresta, ou com esse cara, ou com esse cara, ou com esse cara, ou com esse daqui. Porque se ele não tivesse essas arestas, ele faria parte do conjunto independente. Mas como eu estou dizendo para vocês que o conjunto independente maximal tem tamanho 4, qualquer outro cara que você puxar para aí, vai existir uma aresta. Então, esse carinha que eu botei aqui, ele vai ter que voltar para lá. Tá aqui. Né? Então, perceba que esse cara aqui,
diferentão, ele tem pelo menos uma aresta com esse conjunto. Pode ser que tenha mais de uma, pode ser que seja duas. Vocês concordam com isso que eu estou dizendo? Ou está muito obscuro ainda? Faz sentido? Só uma pessoa responder de 50 é complicado. Mas vamos lá, vou supor que vocês estão entendendo, vocês não estão dizendo nada. Né? Então tá aqui, os meus 4 vértices, que são um conjunto independente. Então, nesse lado aqui vai sobrar 6 vértices, né? Eu vou colocar esses 6 caras aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero que para vocês faça sentido o seguinte. Se esse cara aqui é um conjunto independente maximal, é porque eu não posso mais puxar ninguém daqui para cá. Isso faz sentido para vocês. Porque, assim, provavelmente esse cara aqui, ele tem aresta entre esses caras, tem alguém que tem uma aresta para cá, tá entendendo? Qualquer cara que você puxar, por que você não pode puxar? Porque se você puxar, o vértice que vem aqui para dentro vai aparecer uma aresta entre eles. E aí ele deixa de ser conjunto independente maximal, né? Então, não posso mais puxar ninguém. Então, mas assim, esses caras, eles podem ter arestas para cá, eles podem ter arestas assim. O que aquele teorema está dizendo é o seguinte, se você olhar para um grafo e você conseguir identificar um conjunto independente maximal, que é esse conjunto aqui, os caras que vão sobrar, e esse outro conjunto aqui, ó, os caras que sobraram, eles vão ser uma cobertura minimal. O que é uma cobertura? São os vértices que você vai escolher para cobrir todas as arestas do grafo. Ó, eu desenhei um grafo aí totalmente aleatório, certo? Então, se eu escolher esses vértices aqui para cobrir, vocês acham que eles cobrem todas as arestas? Ó, esse vértice aqui, ele vai cobrir essa aresta aqui, ó. Ele vai cobrir essa aresta aqui. Eu estou escolhendo só os caras aqui de dentro, tá? Ele vai cobrir essa aresta aqui. Vai cobrir essa aresta aqui. O cara vai cobrir essa aresta aqui e essas aqui, ó. Quer dizer, se eu escolher só esses caras aqui, eu consigo cobrir todas as arestas do grafo, que é justamente o que o teorema está dizendo. Né? É como se você olhasse para o grafo, você conseguisse dividir o grafo em 2 pedaços. Um pedaço é o conjunto independente maximal, que são os caras que ninguém é ligado com ninguém. Os caras que sobram, provavelmente eles vão ter ligações entre eles. E pode, porque eles não são um conjunto independente maximal, mas os caras que sobram, obrigatoriamente, vão ter arestas entre eles, que são essas arestas que eu coloquei aqui, e provavelmente vão ter arestas com os caras que estão ligados com outro conjunto lá. Né? E perceba que essas arestas, elas poderiam nem existir, porque esses caras que estão aqui no conjunto independente maximal já não tem aresta entre eles mesmos, então eles não vão cobrir ninguém mesmo. Eu só preciso saber se as arestas que estão aqui vão ser cobertas pelos vértices que estão aqui, e vão. E aí o teorema está correto, né? Vamos ver aqui um exemplo mais easy, né? Vamos ver com esse cara aqui agora. Um exemplo que vocês já viram. Pronto. Esse cara aqui, esse grafo aqui, quando a gente pega o conjunto independente maximal dele, que é o 1, 2, 3, 6, 7 e 8, né? Então, esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Esses caras que eu circulei são aqueles caras que fazem parte daquele conjunto aqui, né? Os caras que vão sobrar são os caras que vão ficar do outro lado. Sobrou o 4 e o 5. Então, veja quem é o 4 e o 5. O 4 e o 5 é justamente a cobertura mínima. Ó. Se você escolher o 4, ele cobre essa aresta aqui, ó. E se você escolher o 5, que
ele cobre justamente as arestas que faltam. É como se, no nosso exemplo, eu botei assim, né? Ficou aqui 1, 2, 3, 6, 7, 8. Esses caras não têm arestas entre eles. Do outro lado lá ficou o 4 aqui, vou botar o 5 bem aqui embaixo, o 4 e o 5. Provavelmente eles podem ter arestas entre eles, não tem problema nenhum, que realmente tem. Mas qualquer cara que você escolher aqui, o 4, ele vai cobrir essa aresta aqui e vai cobrir todas as outras que ele tem ligação pro lado de lá. Beleza? Então, por isso que existe a relação entre esses dois caras. Né? Por isso que existe essa relação e por isso que essa continha aqui ela é verdadeira. Por exemplo, se você tiver um grafo que tem 10 vértices, você está dizendo que o alfa de G, por exemplo, é igual a, sei lá, 3. Se o alfa de G é igual a 3, você já pode garantir que o beta de G é 7. Precisa nem saber quem são eles, né? Isso aí é uma continha direta. Justamente isso aqui é o quê? Um corolário. O que é um corolário? É uma implicação direta de uma coisa que já foi provada, né? Como esse teorema aqui ele é verdade, né? Que tem esse se somente se, então esse corolário é uma implicação direta do teorema, que é essa continha aqui, né? Mais um exemplo aí, só para a gente fechar essa questão de conjuntos independentes e cobertura de vértices. Se você olhar para esse grafo aqui, quem seria... Deixa eu ver por onde... Se bem que a resposta já está aqui, né? O que seria um conjunto independente, né? Ele marcou aí o vértice B e o vértice E. Se você olha aqui para o vértice B e para o vértice E, veja que eles não têm arestas entre eles. Isso aqui é um conjunto independente. Qualquer outro vértice que você tentasse adicionar, o B e o E. E lá do outro lado vai sobrar o A, está em ordem alfabética, tá? O C, o D e o F. Esse cara aqui é o conjunto independente. Então, qualquer vértice que você tentar puxar daqui para cá, você não vai conseguir, porque esses caras têm arestas entre eles, né? Se você puxar, por exemplo, o vértice A ele tem aresta com B, então deixa de ser conjunto independente. Se você puxar o C tem aresta com B, deixa de ser independente. Então, esse é exatamente o conjunto independente maximal que a gente tem nesse grafo aí. Então, logicamente, que o que sobra é a minha cobertura, né? É a minha cobertura minimal de vértice. Então, o vértice A faz parte da cobertura, ele cobre essa aresta, ele cobre essa aresta, ele cobre essa aresta. O vértice F, ele também faz parte da cobertura, então ele cobre essa aresta já está coberta, mas vou cobrir de novo, mas tudo bem. Cobre essa aresta aqui, cobre essa aresta aqui e cobre essa. O vértice D faz parte da cobertura, cobre essa aresta aqui e cobre essa. E o vértice C também faz parte da cobertura, cobre essas arestas aqui e essa última que faltava. Então, dá para ver por vários exemplos que quando você tem um conjunto independente, o que sobra é uma cobertura de vértice e vice-versa. Se o grafo é completo, essa é uma boa pergunta. Se o grafo é completo, qual é a cobertura minimal de vértice? Basta você escolher um vértice só, né, não? Na verdade, tem que escolher todos os vértices para poder cobrir tudo, né?
É ele mesmo, exatamente. Bom, eu nem tinha falado dos outros lá, mas eu nunca consegui pensar, mas o que é uma aplicação de uma cobertura de vértice, né? Quando eu preparei esse slide aqui, eu pensei nessa aplicação aqui, né? Você colocar câmeras na cidade, por exemplo. Suponha que, sei lá, o prefeito da sua cidade quisesse colocar câmeras de tal modo que o orçamento está pouco, né, da cidade, você não pode colocar câmera em todas as ruas. Então, seria interessante você colocar câmeras em locais que você cobrisse a maior quantidade de ruas ou a maior quantidade de áreas, né? Ou então, por exemplo, lá na UFC, né, no campus, também a mesma ideia. Se você quisesse colocar câmeras para pegar o maior número de corredores, né, você escolher locais, provavelmente, onde tivesse, sei lá, tem um corredor para cá, tem um corredor para cá, um corredor para cá, e aqui tem uma escada. Então vamos colocar vamos escolher esse local aqui porque ele cobre essa região, cobre essa, cobre essa, cobre essa e cobre essa. São aplicações aí, né? Ou então colocar, como é que chama aqui? Blitz, né, em alguns locais, em algumas regiões. Acontece muito em cidade grande, né? Tipo Rio de Janeiro, o cara coloca aquelas coisas de polícia, centro de polícia, não sei como é que chama, não, batalhão, né? Que é por região, que cobre, tenta cobrir, né? Que cobre aquele bairro, etc. UPP, pode ser unidade básica de saúde também, né? Que cobre as regiões. Então, tem uma série de aplicações aí, né? Ok. Ainda tem mais duas, gente, conjunto dominante, mas deixar para próxima, deixar para quarta-feira, certo? Eu acho que por hoje já foi muita coisa já, foi 3. E aí quarta-feira a gente finaliza essa aula e faz a aula de coloração de vértices, dá para fazer, que é uma aula mais curta, então dá para a gente fazer esses dois caras aí. Certo?